Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Antes de mais nada, pessoal, quero deixar bem claro. Eu não sou nenhum especialista de opções, pelo menos por enquanto, né? Eu sou um entusiasta, assim como você. Tô sempre buscando aprender mais sobre o mercado. E o intuito desse vídeo aqui é trazer mais conhecimento para vocês. Então hoje a gente vai explorar juntos uma estratégia avançada de opções que chama Iron Butterfly modificada, tá bom? Ou seria a borboleta de ferro modificada, tá? Ou Iron Butterfly ou borboleta de ferro com venda de call de put ou algo assim. Não importa o nome. O importante é que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tô estudando essa estratégia aqui e achei que seria interessante compartilhar, tá? Vamos pra cima e vamos aplicar aí. Então, o que seria Iron Butterfly ou borboleta de ferro, né? Vamos começar com o básico. Então, a Iron Butterfly, ou borboleta de ferro, ela é uma estratégia que combina a compra e a venda de opções em diferentes preços de exercício. Então, vamos lá. Compra e venda de opções em diferentes preços de exercício. Criando uma posição que é basicamente neutra em relação à direção do mercado. Então, de forma bem simples, tá? Você tem o straddle e o strangle. Então, primeiramente, você tem o straddle. Straddle, você vai comprar uma call e uma put com o mesmo preço de exercício, tá? Isso significa que você vai estar se protegendo caso o mercado se mova fortemente para qualquer um dos lados. Então, aqui você tem o straddle, ó. Então, o straddle é o V. Então, por que está em formato de V? Porque o preço de exercício ele é único, tá? Ele é único. E aí, a gente tem o nosso strangle, que como o preço de exercício ele é múltiplo, porque para um dos lados, ele não fica um V tão pontudo, né? Porque ele muda aqui conforme o preço de exercício. Então a gente tem o strangle, né? Que você vai vender uma call com um preço de exercício mais alto e uma put com um preço de exercício mais baixo. Então a ideia aqui é que se o mercado ele não se mover muito, você vai poder ganhar com os prêmios recebidos dessas opções vendidas aí, né? No caso do strangle, né? E aí, no caso, né? O que seria... Esse daqui seria os dois componentes juntos que vão formar a base do Iron Butterfly, no caso. E aí, no caso, para a gente modificar a estratégia para renda, o que seria? Para tornar a estratégia realmente interessante e avançada, vai ser a modificação, tá? Do que a gente pode fazer para aumentar o potencial de renda. Então, além da estrutura básica da Iron Butterfly, a ideia é você vender ainda mais calls e puts fora do dinheiro, né? Ou out of the money. Então isso significa que você vai estar adicionando mais posição de venda que vai aumentar o prêmio que recebe, tá bom? Mas é claro que também aumenta o risco se o mercado se movimentar muito. Então tem que sempre deixar isso bem claro. Então eu estou estudando como isso funciona na prática e acho que é importante a gente considerar todos esses riscos, né? Então para entender essa estratégia a gente tem que falar sobre as gregas das opções, que seria delta, gama, theta e vega, que também é um outro conceito que eu também ainda estou pegando e tal, mas a gente está tentando aprender. Então estou aprendendo um pouquinho sobre isso, né? Então, um resumo bem simples, tá? O delta, ele vai mostrar em média aqui. O delta, inclusive, tá aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Na Petrobras, ó. A gente tem aqui o delta, tá vendo? Delta, gama, theta e vega, que são as gregas, tá? Todas as ações, elas vão ter esses ativos aqui. E aí, você tem que esperar pra perguntar, né? O que seria aqui? Ah, Petri, uma opção aqui de Petri. Ela tem o delta de 0,81, mas o que significa 0,81? Tem um gama de 0,3753, tá, mas o que seria isso? O que seria um θ negativo? Poxa, um θ negativo, 0,0628, o que é isso? E por que tá se mexendo? Vega, 0,9342, o que significa isso? Então você tem que tentar entender isso, tá? Então vamos lá. O delta, no caso aqui, o nosso querido delta, ele vai mostrar como o preço da opção ele vai mudar conforme o preço do ativo muda. Simples assim. Então, na Iron Butterfly, né, ou na borboleta de ferro, o delta ele começa neutro, mas ele vai mudar conforme o mercado se movimenta. Aí no caso a gente tem o gama também, que ele vai mostrar a sensibilidade do delta às mudanças no preço do ativo. Então quanto maior for o gama, mais rápido o delta muda. Tá? Então maior o gama, mais rápido o delta muda. Beleza? O θ aqui no caso, né, ele vai refletir como o valor da opção diminui ao longo do tempo, porque é delta T. Então essa daqui é a parte... Essa é uma parte importante da estratégia, tá? Porque a gente vai estar vendendo opções e a gente quer que o tempo trabalhe a nosso favor, tá? Então, em breve resumo aqui, a maioria das estratégias que tem o tempo a seu favor, ela já é
mais propensa a dar certo do que uma estratégia que tá contra o tempo, tá bom? Então você tem que levar em consideração o Theta também. E aí você tem o Vega. O Vega ele vai mostrar a sensibilidade do preço da opção à volatilidade do mercado. Então na Iron Butterfly ou borboleta de ferro, a volatilidade vai ajudar ou atrapalhar dependendo de como o mercado ele vai se comportar. Tá, então, eu tô aprendendo que entender os gregos, ele realmente ajuda também para gerenciar essa estratégia, principalmente no mercado de opções, que tem muita coisa para fazer, tem estratégia de renda, estratégia de especulação, dá para você combinar uma coisa com a outra, dá para você fazer rolagem, dá para você trabalhar com manejo de risco, né? Dependendo do que acontece, que é uma maneira um pouquinho mais dinâmica de trabalhar do que simplesmente comprar uma ação ou ser mais passivo, né? Você ter uma abordagem um pouquinho mais passiva em relação a isso, tá? Então vamos lá. Quando e como a gente vai usar essa estratégia, né? Então, quando que vai fazer sentido para usar essa estratégia? Pelo que eu tô aprendendo aqui, galera, o Butterfly, Iron Butterfly modificado, né? Ele é adequado em mercado de baixa volatilidade, tá? Onde você não vai esperar grandes movimentos do preço. Então, por exemplo, você está em Petrobras, você não espera grandes movimentos do preço, né? A ideia é você capturar o máximo de prêmio possível enquanto você limita o risco com as opções compradas, tá? Então, mas é claro que você tem que testar, né? Tem que estudar, tem que fazer no simulador. Por isso que eu falo, galera, eu sempre vou enfatizar isso daqui. Isso daqui não é recomendação de investimento, isso daqui é cunho educacional, né? E se por algum momento eu vier a fazer alguma coisa, e muitas das coisas eu faço, né? Praticamente 90% do que eu ensino eu faço aqui, 99% na verdade do que eu ensino eu faço, esse risco ele é meu, tá? Então você tem que saber o que você está fazendo, né? Você tem que ter uma carteira de ações, você tem que saber qual que é a porcentagem de patrimônio que você vai colocar no risco, se vale ou se não vale, porque é muito raso você ver um vídeo e já querer fazer alguma coisa, né? E principalmente para mim, como eu falei pra vocês, eu ainda não sou um especialista, não tenho certificação formal, eu sou apenas um entusiasta, então vou deixar isso sempre bem claro, mesmo que seja chato, tá? Mas a gente tem que ser chato mesmo, infelizmente, tá? Porque muita gente gosta de fazer loucura, né? O cara vê lá uma coisa que ele acha que ele vai ficar rico e acaba se ferrando, né? Enfim. Então, vamos lá. Uma outra coisa também que eu tô descobrindo é você ajustar a estratégia à medida que o mercado se move. Então já é uma coisa mais dinâmica ainda. Então, à medida que o mercado se move, você se movimenta. É muito melhor. Não vou falar melhor, né? Porque o melhor é relativo também. É um pouquinho mais dinâmico do que você simplesmente, mais uma vez, ter uma abordagem passiva. Você tem uma abordagem ativa que vai te fazer trabalhar com mais manejo de risco, né? Então, por exemplo, se o mercado começar a se mover para fora de um dos strikes que a gente definiu na Iron Butterfly, a gente pode rolar as opções vendidas para strikes mais distantes e capturar mais prêmio, né? Então, isso vai requerer, né, uma gestão ativa e bom entendimento dos riscos, né? Então, essa aqui é uma introdução, né, da Butterfly modificada. É uma estratégia avançada que eu tô tentando entender e tô trazendo para vocês, né? Então, o que acontece? Galera? Por enquanto, como é uma estratégia bem complicada, eu vou deixar aqui só na teoria para vocês, mas eu vou montar um vídeo também na prática, né, usando as contas aqui e usando Theta, Gama, Vega, tudo mais, pra gente montar na prática a estratégia e você ver exatamente como que seria na prática aqui, né? Você vai estar capturando os prêmios dessas ações aqui de acordo com o que vai acontecendo, se alavancando de acordo com o risco, tá bom? Então funciona mais ou menos assim. Beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que parece meio confuso. O mercado de opções, ele é bem confuso mesmo, porque é muita coisa. E eu acho que é mais confuso ainda porque não tem muitas informações disponíveis aí. Mesmo hoje em dia, né? E o conteúdo que tem, ele é bem teórico, pouco prático. Muitas das estruturas, elas são mais de alto risco. Ou a pessoa te ensina uma coisa, mas não deixa explícito ali qual que é o risco real, né? É um conteúdo bem raso. Por isso que é difícil a gente ter isso aqui. Tem muita questão de matemática também, que é legal estudar, pelo menos ter uma base na matemática, porque as opções, o derivativo, né? Os próprios derivativos, eles já são algo que trabalha bastante a matemática, mas funciona mais ou menos assim. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi bem introdução, mas eu já tô falando sobre várias estratégias, aí quebrando um passo de cada vez, e a gente vai tentar se tornar aqui tipo assim, pelo menos entender o básico ou avançado dos derivativos e como que a gente pode usar os derivativos para a gente gerar lucro na nossa carteira e ter um lucro consistente na bolsa de valores, né? Extrair dinheiro do mercado e poder viver do mercado de uma maneira geral,
Óbvio que isso leva muito tempo, muitos anos e muito dinheiro também, mas a gente com educação financeira, com estrutura, com experiência, com caixa, sabendo os riscos, com um portfólio bem equilibrado de acordo com o nosso risco e muita cabeça, a gente pode fazer tudo, né? Inclusive misturar investimento de alto risco com baixo risco para poder trabalhar os dois, né? Então aqui que fica a mágica, a gente combinar tudo junto e fazer um grande boom aí de estratégias e realmente no longo prazo ganhar dinheiro com o mercado financeiro, beleza? É isso, rapaziada, tamo junto demais, obrigado por tudo, a gente vai se falando e valeu!